Todos encontraram? Mateus capítulo 10, versículo 1. Pode ler? Se pode ler, então vamos lá. Diz assim a palavra. Mateus capítulo 10, versículo 1. Os 12 e sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Glória a Deus. E Jesus enviou, agora estou no 5, tá? Eu li Mateus 10:1, agora eu vou ler 10:5, que aí está o nome, depois do 10 está o nome dos 12. E Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou dizendo: não irei pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja através da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar a Deus com o seu joia, pode escrever glória a Deus. Glorifica a Deus se você está me ouvindo. Graças a Deus. Será que o povo está me ouvindo aí? Pode dar glória a Deus, pode dar um joinha aí, porque eu não sei, tem hora que para. Ah, tá. Parece que o povo está aí ainda, hein? Amém, graças a Deus. Meus irmãos, se vocês não der joinha nem nada, dá a sensação que caiu. Então vocês nunca parem aí, ó, de dar o joia, escrever glória a Deus e manda bala, entendeu? Bom, vamos lá. Aqui, meus irmãos, o que mais me chama a atenção no texto sagrado é a missão dos 12, né? Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Você que tem medo de sonho ruim, você que tem medo da morte, tem sensação de morte, hoje é o dia da derrota de todo mal. Por quê? Porque hoje você lê uma palavra que Deus, o próprio Jesus, disse aos discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem de toda enfermidade e todo mal. Então, se tem algum espírito maligno da miséria lutando na sua vida material, está tudo amarrado, você está aqui no canal, você já serve a Deus, expulsa, ora expulsando todo mal no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus te deu esse poder. Em nome de Jesus, sai a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido toda a miséria. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido toda a miséria, porque todo mês é gastos e mais gastos e a renda continua. Ah, mas tem recessão. Irmãos, você crê em Deus, você crê no mundo. Você crê em Deus, você crê no mundo. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, me lembro bem o versículo, fala assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quer dizer, se você pega ali o texto, fala de uma época muito difícil, de uma igreja que vivia em dificuldades, mas que Deus falou que as portas não iam se fechar e nem muito menos o povo ia cair em miséria, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, independente do tempo ou da dificuldade. Isso é uma promessa de Deus que está na Bíblia. Então, com coronga ou sem coronga, com crise ou sem crise, se você crê em Deus e exercitar a sua fé, você não vai passar fome.
Você não vai ficar jogado pela rua, você não vai quebrar, porque quem sustenta a sua fé é Deus, né? Deus abençoe a irmã Tânia Benta, minha esposa que está aí, né, assistindo meu filho, Deus abençoe, graças a Deus. Então Jesus enviou os 12 discípulos, né, e disse a eles, ordenou a eles dizendo, não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrei em cidades samaritanas. Os samaritanos eram uma raça misturada. Quando o povo de Israel foi cativo à Babilônia, os samaritanos, os outros povos de outras nações, vieram para Jerusalém e casaram com as pessoas que ficaram em Jerusalém, que nem todos foram presos, foram para lá. Então nasceu uma raça mista chamada samaritano. Eles eram idólatras, mas os judeus serviam o Deus de Israel. Então nasceu uma raça mista, né? Então misturou o costume dos judeus com os costumes dos samaritanos. Uns acreditavam que a adoração era no templo, outros acreditavam em imagem de pedra e que tinha que subir aos montes para fazer sacrifício. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas Jesus deu ordem para eles, né? Mas antes, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus deu uma ordem para eles procurar os perdidos. Quem são os perdidos, meus irmãos? No caso são os doentes. No caso são as pessoas que estão endemoniadas, as pessoas que estão depressivas, as pessoas que tentam se matar, pessoas que por causa de uma depressão, uma decepção na vida amorosa tenta tirar a sua vida porque perdeu o prazer de viver, né? Pessoas que na verdade para ela a vida acabou, então para ela é melhor morrer do que viver. Essas são as ovelhas perdidas. E por que a Bíblia chama essas pessoas de ovelha perdida? Porque para a própria pessoa a vida acabou, mas Deus diz que não. Deus é vida. O Senhor Jesus disse: eu sou vida e vida com abundância. Então geralmente nós da igreja, a gente sempre procura socorrer aquele que precisa, aquele que está enfermo, aquele que está desesperado, aquele que quer uma libertação, aquele que quer uma cura e um milagre, a pessoa que realmente necessita. Essas são as pessoas que eu procuro ajudar, as ovelhas perdidas. Mas por que, pastor? Por que não procurar os outros? Mas o senhor não sabe como os outros estão? Por que, meus irmãos? Quando uma pessoa está bem financeiramente, a vida material está boa, ela esquece até que a igreja existe, sabe? A pessoa esquece até que a igreja existe. Então não dá muito ouvido para a palavra, mas aquele que está necessitado e precisa, sim. Então nós vamos atrás dele, não por interesse, mas para levar a palavra que cura. Porque aqui embaixo, em Mateus capítulo 10, versículo 7, diz assim: ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E quando o reino dos céus chega em algum lugar, o que acontece? Você que está me assistindo aí, o reino do céu daqui a pouco vai entrar dentro da sua casa aí. E o que vai acontecendo quando nós pregamos o evangelho do reino do céu? Acontece o seguinte: curai os enfermos. Você que está me ouvindo, está sentindo alguma dor e alguma enfermidade, talvez a dor já até sumiu, você nem percebeu. Limpai os leprosos. Outra coisa que a pessoa acha difícil, mas não é difícil, Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Os mortos ressuscitam pela nossa oração? Sim. Pode estar até com Covid morrendo lá na cama lá. Se você pôr o celular na frente dele, ele vê a transmissão. Se você tiver fé, o pulmão dele vai voltar ao normal, ele vai voltar a respirar normalmente. Mas isso acontece através do quê? Acontece através da fé. É a palavra que diz: eu creio, e Deus ressuscita mesmo. Deus ressuscita mesmo. Está com Covid, está faltando ar, você acha que vai morrer? Você crê no que Jesus está dizendo? Né? Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E aí no fim ele diz assim: de graça recebei e de graça dai. Essas coisas são de graça. Deus cura você de graça. Não precisa você dar uma oferta na igreja para ser curado. Não precisa. Não precisa. Quero que o demônio saia. Só vem na igreja e receba oração. O demônio vai sair, o demônio vai embora. É leprosa, tem uma doença incurável. Vem na igreja receber a unção com azeite, a cura. E Deus vai te curar de graça. Você não precisa dar nada. Não precisa você dar exatamente nada. Deus vai te curar, porque isso é dado de graça. A igreja não pode cobrar para curar, né? Porque Jesus diz aqui, olha:
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, ressuscitar os mortos, expulsai os demônios, ponto e vírgula. Ele diz assim depois do ponto e da vírgula: de graça recebeste o quê? A cura, a libertação do vício, né? A ressurreição de uma pessoa da sua família que está a ponto de morrer. Você pega o celular, coloca ali pela fé, a explosão da fé é tão grande que a pessoa começa a ouvir a transmissão e começa a levantar. O demônio da morte vai embora e o milagre acontece. Pode glorificar, meus irmãos, pode dar glória a Deus, pode glorificar, porque é Deus que está fazendo isso, está aqui na palavra, né? Graças a Deus, né? De graça recebeste e de graça dai. E aí ele continua dizendo: não possuais ouro. Ele está dizendo isso para nós, pastores. Isso aqui é para nós, pastores. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Quer dizer, imagina um cinto, pensa, um cinto de prata, ouro e cobre. Veja bem, glória a Deus. Nem alforjes para o caminho. O que é o alforje? É uma canga grande, como se fosse uma bolsa grande para levar. E aí ele continua: nem duas túnicas, se não é duas, são uma, é uma só, se não são duas, exatamente uma, né? Glória a Deus. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário ou do seu alimento, como se achar melhor. Por que ele fala isso? Porque a igreja não pode cobrar para curar, e nem o pastor pode fazer isso. Quando o pastor faz isso, ele já está desviado da presença de Deus. Não é Deus mais que está trabalhando na vida dele, porque Deus não pede para a gente cobrar dinheiro de uma pessoa que recebeu a cura. A gente recebe de graça, e de graça também a gente dá. Mas pastor, mas foi o Senhor que orou e Deus curou. Mas eu não posso cobrar dessa pessoa essa cura, porque isso seria pecado, eu estaria lançando a minha alma no fogo do inferno. Eu não posso fazer isso, é extremamente errado e antibíblico. Não sou eu que estou falando, não estou atacando ninguém, só estou lendo o que está na Bíblia aqui, ó. Olha só: de graça recebeste e de graça dais, no final de Mateus capítulo 10, versículo 8, que ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. No finalzinho ele fala: de graça recebei e de graça dai. Ah, pastor, mas você leu depois que digno é o obreiro, digno é o operário do seu alimento. Veja bem, de graça recebemos e de graça nós damos. O que o pastor recebe de graça? Os dons. Então o pastor recebe os dons de graça, ele ora por você, você sente a paz do Espírito Santo na tua alma quando você está ouvindo a pregação. Por que você está sentindo paz que eu estou falando aqui? Porque eu estou lendo na Bíblia e estou expressando o que está na Escritura. Então automaticamente a palavra que está aqui, ela é expressada pela minha boca, mas ela é de Deus. Então você começa a sentir alegria, a paz e a unção do Espírito Santo. Você começa a sentir vontade de viver. Por quê? Porque nós estamos oferecendo a cura, a paz, a alegria, a salvação de graça. Nós recebemos de graça e de graças também damos. Aí você fala: mas está escrito aí no 10, né? Nem alforje, nem pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Pastor, mas o pastor não precisa de um salário, a igreja não precisa de uma oferta? Meus irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, que não vou falar de mim. Eu vou ler o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo... aqui eu vou ler para vocês, versículo 8. Timóteo, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim. Presta bem atenção, Mateus capítulo 10 e versículo 8 fala que digno é o operário do seu salário, de graça recebemos, de graça damos. Então alguns que defendem a ideia de que tem que pedir muita oferta, tem que pedir para o povo, recebeu cura, tem que dar uma oferta, eu acho isso errado, está errado. Por que eu acho que está errado? Porque ele fala assim: olha, de graça nós recebemos e de graça nós damos, por que nós vamos cobrar? Está errado. Ah, mas digno é o operário do seu alimento. Então aqui ele explica essa palavra escrita lá em Mateus:
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, está escrito dessa forma: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Quer dizer, qual é o salário do pastor? Qual é o salário do obreiro? Ele não é um salário que você pede, ou é tanto, não é isso. Nós, os pastores, a gente tem, porém, tendo sustento. O que é o sustento? Tem água na minha casa para beber? Tem arroz, tem feijão, tem a mistura, né? Eu tenho a comida para dar para o meu filho, tenho um teto para morar, já estou contente. Meu irmão, tem gente passando fome aí, meus irmãos. Meus irmãos, tem gente passando fome por causa da pandemia, porque nós vamos exigir mais o quê? Se nós temos o que comer dentro de casa, você tem uma mistura, um arroz, um feijão, né? Eu bebi um suco, que bom. Você tem uma casa para morar, irmão, estejamos com isso contentes. Então vamos reclamar do quê? E até pecado reclamar, porque Deus dá até mais do que isso. Eu falo de mim. Eu nunca tive uma bicicleta, eu tenho um carro para andar. Não é um 2021, mas eu tenho um carro para andar. Eu não estou jogado no chão, eu tenho uma casa para morar. Tá bom, meus irmãos. Para que nós vamos querer mais que isso? Olha só, eu passo aqui em São Paulo aqui, gente, para quem vocês que é do interior, vocês não vê isso. A gente vê pessoa morando na rua, mãe com criancinha no colo de 6 meses na rua. Você pode até ter um saquinho de moeda dentro do carro, mas você dá 3 com um aqui, 4 com outro ali, quando você vê, acabou. Mas é para usar droga. Mas se a pessoa te pede para comer, irmãos, se ela pede para comer e vai usar droga, isso é com ela, já não é mais comigo. Eu estou dando, crendo que ela vai comer. E se ela usar droga, pastor, vai passar mal, vai vomitar. Por quê? Porque Deus vê nós lá do céu, meus irmãos. Deus vê nós lá do céu. Aleluia, glória a Deus. E aí ele continua: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e na ruína. Então, o homem, quando ele quer ser rico, né? Os que querem ser ricos, eles caem em tentação e em laço. O que é tentação e laço? Nunca está contente com o que tem. Nunca está contente com o que tem. Meus irmãos, vocês sabiam que é errado fazer empréstimo? Sabia? A Bíblia Sagrada fala: se vocês se sustentam com o que comer, estejais com isso contente. A Bíblia Sagrada até nos proíbe esse negócio da gente ficar pegando dinheiro emprestado com usúria. A Bíblia ensina a gente viver com o que a gente tem. Ficar vivendo acaba o empréstimo, começa o outro, não sei o que, o cartão de crédito, não sei o que. Pastor, mas para fazer qualquer coisa eu tenho que entrar na dívida. Mas tem pessoa não, tem pessoa que quer ser rico, não se vê pobre, entendeu? E aí, meus irmãos, quer ver o dinheiro. E aí o que ele fala aqui, ó? Mas os que querem ser ricos caem lá sem tentações, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Então a pessoa ela perde a paz, não tem sossego, não dorme de noite. Não dorme de noite. Meus irmãos, eu não sou contra você ter dinheiro, mas você não pode amar o dinheiro, porque a pessoa que ama o dinheiro, qualquer centavo é motivo de briga. Eu gosto da minha igreja é igreja de pobre, de pessoas humildes. Não tem rico na minha igreja, não tem. Os que ficaram bem de vida aqui quase não vêm, mas eu também não acho ruim com eles, porque eu gosto de pregar para os pobres, para as pessoas simples. As pessoas simples não fazem questão de pouca coisa. Mas aqueles que são amantes do dinheiro, qualquer coisinha assim é motivo de problema. Jesus falou para a gente pregar o evangelho aos pobres, curar os pobres, ressuscitai os mortos, de graça receber, de graça dai. Por que ele fala de graça receber, de graça dai? Se você aqui por esse canal, através dessa igreja, se você receber um milagre, se você receber uma cura, se você receber uma prosperidade, Deus está dando isso de graça. Você não precisa dar um centavo para a igreja por causa disso não. Agora, se você acha que o que você recebeu não tem dinheiro no mundo que pague e você quer ajudar a igreja, é com você, nem valor eu cito. Isso fica a seu critério. Por isso que ele fala lá, explica: de graça recebeste. O que a igreja recebe de graça? As doações que a pessoa faz de coração, sem interesse algum. E a gente também não fica pedindo nada para ninguém. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser ajudar também não toca nem no assunto, porque de graça nós recebemos.
e de graça nós damos. O pastor recebe de graça. O que o pastor recebe de graça? Os dons, saúde para trabalhar na igreja. Deus não nos deixa faltar nada. E você, o que você já recebeu de graça da igreja? Você já recebeu alguma cura? Você já recebeu algum milagre? Deus abriu as portas na sua vida? Não sei. Qual o valor que tem as coisas que Deus fez para você? Não dá para pôr valor, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. E quem recebe essa palavra e está me ouvindo aí com clareza, glorifique a Deus, né? Curtindo a nossa página, dando glória a Deus aí, interagindo conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Depois que acabar a pandemia, eu convido todos vocês para vir aqui em Mauá. Você que é do interior, vem aqui em Mauá nos visitar. A nossa sede é aqui em Mauá, né? Logo em breve eu vou estar abrindo outra igreja, porque Deus já me revelou, mas eu não vou abrir a boca aqui, entendeu? Para falar onde é. Deus já me revelou. A sede é aqui em Mauá, meus irmãos, na rua Otacílio Gomes Pereira, número 23A, aqui em Mauá, São Paulo. Tá bom? Entra lá no nosso site, lá no nosso Facebook. Tem um site também da igreja, tem a história da igreja, tem tudo lá, até o Pix, quando você quiser fazer algum tipo de doação, tá tudo lá. Mas antes de encerrar, como eu não posso colocar música de outras pessoas, que vai travar, eu quero aqui soltar para vocês, antes de terminar, um testemunho que aconteceu aqui na Igreja Evangelho da Fé, um testemunho só que eu vou passar para vocês, que aconteceu aqui no último culto. A irmã contou aqui no último culto o que aconteceu. Se vocês estiverem ouvindo o testemunho que eu vou passar agora, não pare de glorificar e dar glória a Deus. Eu vou soltar aqui. O que aconteceu, minha querida? Rapaz, pastor, eu tenho um testemunho para falar que eu passei muito mal essa semana. Acho que foi. Que dia que foi? Foi na última sexta. Isso. Quinta, não, foi terça-feira. Terça-feira eu passei muito mal. Minha pressão foi para 17 e a baixa, que é grave, que não pode, foi para mais de. Eu passei muito mal. Isso já era umas 2 horas da manhã. A irmã chegou no médico? Não fui por causa da pandemia. Eu tinha ido, tinha muita gente com corona lá. Então não deu para ser atendido. Tá ouvindo, meus irmãos? Eu falei, eu posso acontecer aqui e pegar alguma coisa lá. Eu falei, se piorar. Aí o Rogério falou pra mim assim, eu falei, tem um olhinho? Ele falou, tem. Aí eu até esqueci, ele falou assim, o óleo tá aí, você quer? Eu falei, quero, já é umas 2 da manhã. Aí eu passei o óleo, nem ia dar, quase que eu consegui. Tão ruim que eu tava, tudo. O que aconteceu? Aí eu passei o óleo, falei pro Rogério, fica em paz, vamos aí. Passei o óleo na testa, nos braços, falei, agora eu vou dormir. E ele muito preocupado, falei, vai dormir, vamos dormir, Deus tá comigo, eu vou dormir. Quer dizer, não podia ser atendido no posto, que tava cheio de gente Com Covid. Quer dizer, você não podia entrar lá. Aí você foi obrigado a usar o fé. Então você tinha um óleo ungido aqui da Igreja Evangelho da Fé e passou o óleo e foi dormir. Foi, eu peguei, foi um dos últimos que o pastor deu, não sei se foi no fim do ano, eu não lembro. Aí eu passei o óleo, o pastor, falei, não, vamos dormir. Muito preocupado, né? Quem tá ouvindo aí dá o joia. Na cabeça, falei, Senhor, visita a minha saúde. Falei, vamos dormir. Aí eu ficava tonta, mas eu dormi. Quando foi no outro dia, eu acordei bem. Quando foi no outro dia, eu medi minha pressão, Tânia tava 11/6 e tava 17/9, que já é gravíssimo. Se passar do 10, já tava sentindo até dor no peito já. E aí tá normal minha pressão, pastor. E eu passei o óleo. Eu falei, não tem, o meu médico vai ser aqui agora. Porque eu fui, tinha gente com corona, por causa do braço. Aí pergunta pra mim também, pastor, cadê o caroço que tava aqui? Porque eu tinha Tinha um caroço no braço? Tinha, o pastor jogou o óleo assim, da mostrei pro pastor. E quando eu cheguei, que eu joguei nos 2 braços assim, no dia da oração, até esqueci do caroço, eu tava tão ruim. Quando eu levantei de manhã também. Qual mãe que era esse caroço, mano? Ah, pastor, já tava quase saindo assim pra fora. Ah, tem um médico pra passar, mas ele tá no chão. E agora? Foi curado em nome de Jesus. Ah, fui, eu creio. Deus abençoe pelo seu testemunho. Irmãos, a gente gravou esse testemunho aqui na igreja, da irmã que está apontando a bênção. Deus abençoe a todos vocês e venham participar dos cursos que acontecem na Igreja Evangelho da Fé, ou online ou presencial. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Quem ouviu todo o testemunho entendeu, dá glória a Deus aí. Glorifica a Deus aí. Bonito, né? Deus abençoe a todos vocês. Eu peguei do celular aqui, fiz improviso. Eu tenho ali alguns testemunhos que aconteceu aqui
e eu vou soltar esses testemunhos para vocês ouvir na próxima live, se Deus permitir, né? Vou ali ver como é que está o gravador, se está tudo lá. Mas vamos fazer a poderosa oração da fé. Já está dando 8h30, horário de acabar. Desde já eu agradeço a participação de todos vocês. Põe a mão no seu peito, no seu coração, receba aí a cura, o milagre, oração da fé. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, vai confirmando, meu Deus, a bênção, vai confirmando, ó Deus, a vitória, confirma, meu Deus, a cura, o milagre na vida de todas as pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.